Olá, amados, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vamos lá. Bianca solicitando entrada, meu diálogo hoje é com a Bianca. Vamos lá, aceita. Porque nem eu sou muito boa nisso, apesar de fazer várias, nem Bianca. Vamos lá. Oi, tudo bem? Oi, Bianca, tudo bom? Bom Que dia, bom. deputada, bom dia a todos. Obrigada, viu, pelo convite, pela Imagina, alegria, oportunidade. alegria minha. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Primeiro eu queria Vamos. avisar, né, para as pessoas que nos seguem, agradecer, que vêm acompanhar esse nosso diálogo, que ontem, né, Bianca, foi realizada a Sim. nossa convenção estadual. Somos as duas. Eu vou ainda utilizar a terminologia pré-candidatas para não correr É, nenhum risco de alguém implicar, tá bom? Mas já teve a convenção. Hoje o doutor Rodrigo Tavares está trabalhando na ata para encaminhar para a Justiça Eleitoral, isso vai ser homologado, mas eu vou utilizar pré-candidata para não ter nenhum tipo de questionamento. E eu conversei bastante, né, com a Bianca nesse processo todo, e a Bianca foi minha orientanda no mestrado, fez uma tese assim muito bonita sobre a entrega legal, né, para evitar que mulheres que não se sentem em condição de terem seus bebês acabem partindo para o caminho do aborto. Então, assim, quando eu decidi me filiar ao PRTB, e aqui eu faço um agradecimento assim muito grande a dona Aldineia Fidelix, que é presidente do PRTB, por ela ter mantido sua palavra. Né? Ontem, enquanto eu aguardava a convenção, nós íamos lendo notícias e mais notícias de siglas que tinham negado legendas já prometidas, houve pré-candidatos que inclusive entraram na justiça, mas nós sabemos que pelo nosso sistema o poder, né, de dar a legenda ou não é exclusivamente do partido, mais do presidente do partido. Então, eu quero fazer esse agradecimento à dona Aldineia. Quando eu entrei no PRTB, eles me deram a liberdade, mesmo eu não tendo nenhum cargo partidário, porque eu não tenho, de buscar novos quadros, né? De buscar, de incentivar pessoas a se filiarem, a se organizarem para virem candidatas. E eu imediatamente pensei na Bianca, que é uma advogada combativa, que é uma defensora de grandes causas, né? Não no sentido grande de causas caras, não é isso, grande no sentido de valorosas. E por isso, né, eu convidei para que ela se filiasse, que ela viesse candidata futuramente, agora ainda pré-candidata a deputada estadual, e ela aceitou, né, encarar os desafios. Então, hoje a gente vai estabelecer esse diálogo para que vocês, né, conheçam um pouco melhor a Bianca, que ela possa se apresentar, que ela possa apresentar as ideias dela, contar um pouco da história dela, né? Então, eu queria iniciar, não é bem uma entrevista, é um diálogo, mas eu queria iniciar, Bianca, se você se sentir confortável, tá? claro. Você contando como é que foi o processo quando você contou, né, no seu trabalho, na sua família, que você tinha decidido se candidatar. Porque se você se sentir confortável em dividir essa experiência, eu acho que é uma lição, sabe, para a nossa sociedade, né? Porque o que você passou, não acho que seja justo que nenhum candidato passe, né? Então, se você quiser contar, fique à vontade. Se não quiser, a gente já parte para o debate de ideias. Vamos lá. Eu tive alguns, né? Eu não vou partir para tudo, né? Mas eu vou me apresentar aqui. Já tive uma apresentação aí excelente, agradeço, viu, deputada e professora, né, Que pela oportunidade. Mas vamos lá. Eu sou advogada, né, aqui de São Paulo.
desde 2007. Antes eu tive uma formação em comunicação. Vou contar um pouquinho, rapidinho aí da minha história de vida. Eu sou da periferia de São Paulo, mas não me vitimizo por isso, não utilizo isso como uma escada ou uma ponte para isso. É que faz parte da minha história e é aí que vão entender até outras questões relacionadas ao próprio trabalho, ao que eu visualizei ali. Acho que foi uma experiência muito importante assim para minha vida, para minha história e também para defender os valores que eu acredito. Porque eu vivenciei ali situações de meninas em gravidez na adolescência, que efetivamente é maior o índice em regiões periféricas. Acho que a gente até vai entrar nessa questão dos absorventes, né? Meninas que iam para a escola e que não tinham absorvente, eu mesmo passei por isso. Então, foi uma questão muito importante na minha vida, né? Hoje me sinto privilegiada e por isso eu me sinto na obrigação moral e na minha obrigação mesmo como cristã, né? Como cidadã, de pensar em coisas que possam beneficiar efetivamente a sociedade. Mulheres, meninas, crianças, famílias. Eu me sinto na obrigação legal. Eu que pude que tive a oportunidade, né, de estudar e de ter uma vida melhor, acho que tenho essa obrigação, né? O processo não foi fácil, esse processo, né? Eu não vou detalhar, não foi tão fácil. Esse processo aí da candidatura, candidatura, me desculpe, da pré-candidatura, né? Tomar esse cuidado. Da pré-candidatura, né? Conversei bastante com a deputada, com a professora a respeito. Na minha família, alguns aceitaram, outros nem tanto. Tive uma questão aí muito delicada durante esse processo. E que não é fácil, uma pessoa que não tem tradição, e aí eu coloco essa situação, né? Porque quem está do outro lado não sabe da nossa história. Mas para uma pessoa que não tem tradição na política, não é fácil se colocar o seu nome à disposição do partido e do país. E essa é a minha intenção. Me colocar à disposição, colocar o meu nome à disposição do país, do meu estado, para fazer o melhor aí pela sociedade. E realmente é isso que eu penso. Por isso que eu entrei, tive inclusive alguns, de certa forma, as pessoas pensam, vai entrar para a política, vai ter vantagem. Na verdade, foi exatamente o contrário. Eu tive efetivos prejuízos, né, que aí nessa relação, mas que eu estou disposta a enfrentar, porque muito mais que isso, se eu não continuasse e não enfrentasse, não seria eu. E eu não posso acreditar que a gente tem que parar por aqui, a gente tem que seguir. Principalmente quando a gente tem ali um objetivo, quando nós temos um objetivo que é maior, que é mesmo auxiliar e ajudar, em geral, a população, né? Muito bem, muito bem. Você quer contar um pouquinho sobre o seu trabalho? Por que que você escolheu esse Ponto. tema da entrega legal? Fala um pouquinho do programa, porque por incrível que pareça, Tá, Bianca, eu falo na tribuna com eu frequência sei. sobre essa possibilidade da mulher entregar o seu bebê para adoção, assim, já declarar esse desejo durante o pré-natal. E é tão comum eu atender pessoas, né, que às vezes vêm até no gabinete para sugerir criar uma lei nesse sentido. E quando eu digo para as pessoas, já tem, as É, pessoas me surpreendem, né? Então fala um pouquinho sobre esse programa, sobre a sua pesquisa. Eu acho que é importante. vamos lá. Hoje existe efetivamente a entrega legal. Que as pessoas imaginam que quando uma mulher vai lá, entrega um bebê para adoção de forma legal, dentro do tribunal, procura que aquilo é abandono. Até a gente viu há pouco tempo, né? Não quero falar para polemizar, mas é que é fato. Que teve uma situação de uma atriz, né, famosa que entregou e ela teve críticas por conta disso. Isso é um direito da mulher e um direito, acima de tudo, da criança.
tá? Por quê? Porque aquela criança, que aquela mulher naquele momento não pode maternar, porque as pessoas confundem muito a questão da gestação, da gravidez com maternar, são coisas diferentes. A mulher muitas vezes não está preparada naquele momento para maternar, ou ela mesmo não quer maternar. Tá? E é um direito dela. E também é um direito da criança de encontrar uma família amorosa, que não a biológica, que possa criar, que possa dar todo aquele afeto e aquele carinho que ela merece, né? Hoje a gente tem o programa, existe a possibilidade da entrega legal dentro dos tribunais do país todo, né? Mas, assim, eu vou entrar já nas críticas para poder apresentar, né, até a questão da minha tese. Demora muito. O próprio processo, o procedimento é demorado. Ainda que tudo esteja certinho, né, que sejam cumpridos os prazos efetivamente conforme a lei, isso vai demorar. A criança vai ter pelo menos 1 ano e meio ali para estar disponível para adoção. E a gente sabe que nos quadros de adoção, o número de pessoas que procuram que estão na fila de adoção ainda é maior que o número de crianças que estão disponíveis para adoção, tá? Então, o procedimento é longo por quê? Primeiro, a mãe vai lá, externa o desejo dela de entregar aquela criança para adoção. Aí eles vão querer ouvir o pai. Aquele pai muitas vezes nem é achado, nem é procurado. A gente sabe aqui que a gente tem inúmeros índices de crianças que não têm o nome do pai. Eu até levantei o índice de 2021, tá, professora? Em 2021, a ARPEN, que é a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, constatou que 100 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Tá? E esse índice, ao contrário do que a gente imagina, só vem aumentando. Em 2019, em 2018, o índice estava em torno de 5,5%, 2019, 5,9%, 2020, 6% e 2021, 6,3%. Então, ao contrário do que a gente imagina, mesmo com todas essas campanhas, continua crescendo o índice de crianças que não têm o nome do pai. Mas, efetivamente, a lei, quando a mãe externa quem é o pai, ela quer ouvir o pai, se esse pai quer ficar com a criança. Ainda que esse pai fale que não quer, depois ela vai procurar a família extensa. O que é a família extensa? Se ela disser que tem uma tia ou que tem uma avó, eles vão querer ouvir essa família para saber efetivamente se essa família se essas pessoas querem ficar com a criança. E nessa, vai passando o prazo, a criança vai crescendo em abrigo, não está disponível para adoção. Hoje, todo o procedimento é sigiloso, não é anônimo, né? O que isso quer dizer? Quando a criança ela atinge a maioridade, ela tem acesso a todos os dados da adoção. Muitas vezes a criança teve ali, conseguiu ser... a criança foi efetivamente adotada, conseguiu um lar amoroso, e aí, quando ela faz 18 anos, ela procura a mãe, ela quer procurar a mãe biológica. E quando ela procura, ela muitas vezes se depara até com situações quando menor de abuso e que ela não tinha aquela consciência, tá? Hoje, então, é sigiloso, não é anônimo. O que foi, acho que posso até entrar já no meu projeto, né? O meu projeto não, a minha tese. O que foi a minha tese, né? Na França, na Alemanha, na Bélgica, na Áustria e, se não me engano, em Luxemburgo, isso mesmo. Eles têm um procedimento, eles têm, na verdade, um programa, tá? Até na época eu procurei textos legislativos na França e não encontrei. Na verdade, é um programa antigo, tá? Na França é desde os anos 40, nessa nova formatação, né? Porque antes tinha uma outra formatação que realmente não cabia. A mulher, ela pode fazer o pré-natal, e ela pode, efetivamente, fazer a entrega da criança, isso não é abandono, quero deixar isso muito claro, a entrega da criança de forma legal e de forma anônima. E o que isso significa? Que a criança, ainda que ela faça 18 anos, ela não vai ter acesso aos dados da mãe. E isso a nenhum dado, né? Não vai ter acesso à idade da mãe, não vai ter acesso ao nome da mãe. O Estado tem acesso a essas informações,
tá? Mas a mãe, quando ela entrega, ela já coloca essa cláusula, né? Que não pode, que ela não quer que revele quem ela era. O Estado, lá na França, ele inclusive pode procurar a mãe, se ela desejar, ela pode abrir essa exceção ali. Mas se ela permanecer, não abrem essas informações. No que isso poderia nos auxiliar? Tanto falam em aborto, tanto falam em abandono infantil, tanto falam nisso, mas não dão alternativas para a mulher que engravida e que não quer maternar, mas também não quer abortar. Muitas vezes a mulher não quer fazer o abortamento ilegal. Ela só não quer ficar com a criança, não quer que as pessoas saibam que ela está ali com essa gravidez. Isso poderia evitar uma série de situações como abandono da criança, o abortamento. Na França, a mulher tem 2 meses para se arrepender e para dizer, não, agora eu quero ficar com meu filho. E o pai também, tá? Família extensa, não. Só o pai e a mãe. Eles têm prazo de 2 meses para desistir, para pegar. Depois a criança é colocada na adoção e aí é irrevogável esse instituto ela é colocada na adoção e é irrevogável o retorno. Tá? Então, o que eu imagino? Que essa seria uma alternativa para as mulheres que não querem maternar, mas que também... Só um minutinho, Bim. Só tomar cuidado, porque o pessoal que está acompanhando pode achar que a gente não tem um programa. A gente tem o programa. Não, a gente já tem. A diferença é que lá tem direito ao anonimato absoluto. Né? Isso, exatamente. Lá tem diferença do anonimato. Deixando muito claro, tá, para quem está ouvindo. Lá tem a diferença do anonimato absoluto e o prazo é menor. Uhum. E não se procura família extensa. Aqui no Brasil, a criança vai ficar com 1 ano e pouco, mais ou menos, para ser colocada na adoção. Nesse prazo, a criança teria 2 meses. Essa é efetivamente a diferença, mas a gente tem hoje um programa sim, e um programa que de certa forma funciona, só que demora um pouco mais, demora mais, e muitas vezes a mulher não procura porque ela não quer que seja revelada a gravidez, efetivamente. A identidade, né? A identidade. Isso, a identidade dela. E olha, 1 ano e pouco, na melhor das hipóteses. Não, na melhor, cumprindo todos os prazos. Em que a Defensoria Pública fica recorrendo para que a criança fique com a família biológica que não quer a criança e a criança envelhecendo nos abrigos, né? Que foi justamente isso que eu busquei combater com o projeto de lei que a Assembleia aprovou, mas o governador Rodrigo Garcia vetou, né? Porque eu queria que a colocação das crianças em famílias já habilitadas para adotar fosse mais ágil, né? Fosse mais ágil. Você se compromete aqui publicamente, Bianca, né? Caso eleita, a dar sequência a esse projeto, porque funciona assim. Para quem não sabe, né? O projeto que é vetado, ele retorna para a Assembleia e ele começa a tramitar como se fosse, vamos dizer assim, um projeto novo, mas para fins de ser pautado para a derrubada do veto, né? E para conseguir pautar um veto para ser apreciado derrubado é muito difícil, né? Então, assim, eu estou trabalhando muito para ter, vamos dizer, não é seguidoras, continuadoras, se é que o termo existe, do meu trabalho, porque dá uma dor no coração, sabe, de finalizar um mandato com tanta coisa boa em andamento. Então é importante a gente saber fazer... Aliás, eu acho que isso falta nos políticos brasileiros, né? A gente saber fazer sucessores, né? É muito importante isso. Mas outro dia a gente conversou um pouco, você me disse que já tem até ideias de projetos para apresentar. Você pode antecipar alguma coisa? Claro. Eu me comprometo até, referendando, eu me comprometo publicamente em continuar com isso. E coloco também a minha tese à disposição, até a senhora sendo eleita como senadora, e inclusive para aprimorá-lo, porque algumas coisas eu faria diferente, eu aprimoraria em sendo apresentado, mas me comprometo publicamente com isso. É já um comprometimento meu. Você me falou alguma coisa, se eu não estou equivocada, de colocar médicos nas escolas ou enfermeiros?
Sim, Explica um pouquinho da sua ideia. vamos lá. Minha ideia, né? Hoje a gente tem a lei, hoje já foi aprovada em 2019 uma lei federal pelo até presidente Jair Bolsonaro, 13, lei Ele é o seu 13.935. candidato, Bianca? Ele é o seu candidato? Presidente? Ele é, Não tem para onde ir, né, Bianca? não tem. Com todas as malcriações dele, não tem para onde ir, não é? Não tem o que fazer. Sim, não, não. E pesquisando, ele realmente fez um trabalho bacana aí com relação às crianças, a ministra Damares, né? Então, e é uma pauta que eu, até como mãe, eu eu pretendo sempre lutar pela criança, pela mulher, então eu me identifico muito com essas pautas. E foi um trabalho que eu me identifico e que eu aprovo. Inclusive essa lei, 13.935 de 19. O que ela institui? O que ela institui? Que devem ter psicólogos e assistentes sociais na educação básica, tá? Só que a gente sabe que isso não tem ocorrido, assim, até me corrijam, né, as pessoas que estão ouvindo, que trabalham na educação, até onde eu sei, até em São Paulo tem o programa Psicólogos na Educação, mas eu não sei efetivamente como isso funciona. E eu acredito que, vamos lá, é primordial ter assistente social disponível nas escolas, psicólogos, e aí eu vou entrar no outro ponto também. Porque eles ali, efetivamente trabalhando dentro da escola, eles vão conseguir identificar as crianças que estão em vulnerabilidade social, que estão em vulnerabilidade alimentar, né? Eles vão conseguir identificar de uma forma muito mais rápida, né? Situações de abuso, né? Evasão escolar, por exemplo, uma criança está lá faltando, não vem, não vem, não vem, tendo uma assistente social, ela consegue ir lá e buscar essa criança na família e entender por que aquela criança está faltando tanto. E aí a gente começa a combater inúmeras coisas. A gente começa a combater até situações de crime. Muitas vezes aquela criança ali está começando a ser aliciada pelo crime e ela consegue identificar o que está acontecendo na casa dessa criança para que efetivamente ela volte para a escola. Então, acho de suma importância trabalhar aqui em São Paulo para isso ser efetivado. Porque, assim, eu ouço muito falar, né? É um discurso até clichê de político, eu vou melhorar a educação. Eu vou melhorar a saúde. Mas a gente tem que entender como ele vai melhorar. A pergunta tem que ser, tá bom, mas o que você vai fazer? A população ela tem Ótimo. que perguntar. Peraí, mas a população ela tem que começar a perguntar, tá bom, olha, minha pauta é educação, não, eu luto pela educação, tá bom, mas eu quero saber efetivamente como. A questão da evasão escolar é uma questão que a gente já vem lutando faz tempo, até com a questão do absorvente, por isso que começou, né? Era a questão da evasão das meninas que faltam nas escolas, mas tantos anos e as pessoas falam de combater, 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 e ninguém apresenta um projeto efetivo ali que possa efetivar, ninguém não, né? Mas no geral não foi apresentado um projeto efetivo num sentido desse. Então, as pessoas têm que se indagar sempre nesse sentido. Esse é um ponto, né? Eu pretendo lutar por isso. E o outro ponto é a questão de você ter, e aí a gente sabe que em escolas particulares isso já acontece. A gente ter ali um profissional de enfermagem dentro das escolas, porque a gente sabe que acontecem acidentes dentro das escolas, a criança precisa tomar ali um remédio dentro da escola. É claro que isso tem que ser efetivamente muito pensado para a apresentação do projeto, não é uma coisa leviana, falar inclusive com os conselhos, né? Eu acho que isso é muito importante para colocar dentro das escolas, para identificar ali também uma criança que precisa de um remédio, uma criança que cai, uma criança que sofre um acidente, não só na educação infantil, também nas outras etapas de educação. Eu também pretendo pensar numa formatação e aí trabalhar junto, né? Claro que se o conselho efetivamente se quiser trabalhar junto para que isso seja colocado dentro das escolas, né? Um projeto para garantir que as crianças na rede básica de saúde
no programa de saúde da família e também no programa Saúde nas Escolas, que eu acho que está muito fraco, né? Ele existe, mas está muito fraco, que as crianças sejam vistas por pediatras, Uhum. ou pelo menos por equipes que tenham a supervisão de pediatras. Porque no estado de São Paulo, diferentemente de outros estados da federação, nós temos o número suficiente de pediatras. Em outros estados, não temos. Então, nada justifica que em São Paulo, as crianças que dependem da rede pública passem por médicos generalistas, sejam clínicos gerais, sejam médicos da família, que também têm uma visão generalista, não têm o preparo específico para atender crianças. Esse projeto eu considero um dos mais importantes, porque é um projeto que garante não só o tratamento de eventuais doenças, né, que já estejam instaladas, mas a prevenção de doenças típicas de crianças, de adolescentes, isso sem contar a prevenção de vários males no campo psicológico, né, que hoje acomete as crianças. Eu vi que tem gente aqui escrevendo, olha, pode ser psicólogo também. Sim, as equipes de saúde, elas são importantes justamente por serem multidisciplinares. Esse ponto do pediatra, eu insisto nele, por quê? Porque a criança que tem dinheiro para pagar, a família, né? A consulta particular, ela não leva seu filho no clínico, no generalista, ela leva o seu filho no pediatra. A família que tem convênio leva seu filho no pediatra, né? E quem depende da rede pública, às vezes tem pediatra, mas na maior parte das vezes não. E isso já estava sendo visto, né, como normal. E eu apresentei o projeto, fiz audiência pública na Assembleia, e retomei esse debate e tenho visitado cidades. Algumas já estão cumprindo o projeto que está em trâmite, outras não. Mas é um ponto importante. E outro dia, eu recebi um professor de Itapecerica da Serra, que veio com a pauta, né, o pleito, que realmente isso não está no meu projeto, mas eu acho que ainda dá para ou emendar esse mesmo projeto ou apresentar outro, para que as crianças tenham assistência dentária nas escolas. Ele contou experiências dele como professor, da criança não conseguir se concentrar, da criança chorar e dizer que está com dor de dente. Aí a direção, a coordenação chama a família entende o problema, mas a criança volta com dor de dente porque não tem dinheiro para levar no dentista, entendeu? Então, se a gente fizer esse trabalho preventivo dentro da escola, é muito mais seguro. Não vai precisar nem do adulto levar em algum lugar, né? Nós temos que interligar esses equipamentos todos. E um ponto que você trouxe, que eu considero muito importante, exigir dos candidatos majoritários, tá? Não estou aqui entrando em partido, em ideologia, estou falando de coisa prática. Que eles expliquem como, sabe? Como vão fazer. Né? Hoje em São Paulo, muito embora assim, nós não tenhamos uma saúde ruim em São Paulo, comparando com os demais estados, mas é muito burocrático. Você faz uma consulta, pega o encaminhamento para o exame, fica numa fila enorme para fazer exame. Quando consegue fazer o exame, é uma fila enorme para mostrar o exame. Se houvesse um pouco mais de praticidade, essas filas ficariam muito enxutas. Eu apresentei a ideia para o secretário de saúde, dialoguei com vários profissionais, de ter uma equipe que contata o paciente e diz, olha, o seu exame está ok, o senhor não precisa nem voltar em consulta, porque com isso a gente abriria espaço e encurtaria a fila daqueles que precisam sim voltar em consulta. Né? Então, assim, essas perguntas objetivas precisam ser feitas, sabe? Sim. Ah, eu sou a favor da saúde, eu sou contra tudo que está aí, ou eu quero continuar. Tudo bem. O que objetivamente o senhor vai fazer? Né? O que eu fiz nesses 4 anos? Eu apresentei vários projetos, eu participei de CPIs, eu evitei desvios de respiradores que foram pagos antecipadamente e não foram entregues. Se não fosse a minha atuação na CPI, até hoje os respiradores pagos não teriam sido entregues. Então, assim, tem muita coisa que fica invisível para a população, mas é muito trabalho todo santo dia. Aliás, alerto, né? Bianca,
E eu tenho certeza que outros pré-candidatos, sejam do PRTB ou de outros partidos, estão nos assistindo ou vão nos assistir, porque essa live vai ser compartilhada, venham preparados para muito trabalho, né? Porque a pessoa séria na política não tem um minuto de sossego, sabe? Não tem um minuto de sossego. Bom, você comentou de outras ideias também. Tem Sim. mais alguma coisa que você queira trazer? Tem mais algumas, eu tenho ideias muitas, mas assim, o que está mais amadurecido, tem a questão do ICMS, do repasse para os municípios também. A gente sabe que a gente está no estado mais rico aqui, né, do Brasil, um dos estados mais ricos, não sei efetivamente se é o mais, mas pela informação que eu tenho, sim. E a gente tem municípios que têm repasse de ICMS muito baixo, né? O que eu imagino, a gente pensar numa forma de ter um piso mínimo para o município. Inclusive, vamos lá, eu não entrei ainda efetivamente, né? Sou uma pré-candidata, mas eu fui procurada por uma pessoa de uma cidade pequena, né? E ele me disse que a cidade dele precisa de uma van. Olha a situação, olha como o disparate, né? A cidade dele é pequena, precisa de uma van para saúde, para carregar as pessoas do interior, da área rural, para um posto de saúde ou para um hospital, e a cidade não tem. Não sei, de repente, colocando um piso mínimo, isso deixaria o orçamento do município, né, de uma forma mais como que eu posso falar? Estaria previsto para o prefeito e para os vereadores ali, de uma forma mais efetiva, o quanto eles receberiam ali de ICMS, do valor de repasse de ICMS para o município. Essa é uma ideia que eu tenho também, né? Que precisa ser amadurecida. A política brasileira ainda é muito pautada na ideia das emendas, tá? Então, muito comum vereadores e prefeitos virem aos gabinetes dos deputados com ofícios pedindo verba para adquirir esses veículos. A burocracia é imensa, né? Nós fazemos as indicações nos prazos corretos, a burocracia é imensa. Tem emendas que eu indiquei em 2019, eu só trabalho com as emendas impositivas, para ninguém querer alegar nada, né? De troca de voto por emenda, só as emendas impositivas. Eu indiquei várias emendas em 2019 para aquisição desses veículos, e muitas até hoje não foram liberadas. Então, assim, você tocou num ponto importante, porque essa é a realidade de muitas cidades. E qual é a minha leitura dessa realidade? Isso ocorre justamente para as pessoas ficarem cativas dos políticos. Porque o vereador promete... Aqui eu não estou xingando ninguém, tá? É uma análise do nosso sistema que eu entendo que tem que mudar inteirinho. Tá? Tem que mudar inteirinho, e eu tenho batido muito nisso no meu dia a dia, com projetos. O cidadão vai pedir para o vereador, que vai pedir para o deputado, que vai pedir para o governador. O governador só libera se o deputado votar com ele. Aí muitos deputados exigem que o vereador seja fiel, ou seja, é um sistema feito para funcionar no escambo. É para não dar certo. É para não dar certo, porque o certo seria haver orçamento para isso. Né? Ter um que leve as pessoas para fazer um exame, para fazer um procedimento, para fazer uma quimioterapia, né? Se não tem ali naquela cidade, é algo básico. É algo básico. Não deveria precisar o munícipe depender de favor. Aí aparecem todos esses desarranjos do nosso sistema, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. Então, assim, eu sou muito crítica desse sistema de emendas, muito crítica. Mas, assim, isso é matéria até para desenvolver uma disciplina na USP, Bianca. Não, eu imagino, por isso que eu falei, é uma matéria muito delicada que precisa ser estudada assim, profundamente. É uma questão muito técnica, né? Eu aqui exemplifiquei com essa questão da van, mas com essa questão para que as pessoas consigam entender essa situação. Mas efetivamente isso é uma matéria que tem que ser combatida. Não, tem que começar, pelo menos, né?
Eu estou vendo aqui algumas mensagens de apoio, via da Yolanda, obrigada, Yolanda. Eu vi que teve uma ex-aluna minha, mas não consegui ler o nome. Eu fiquei intrigada com uma mensagem aqui, acho que era um homem, que disse que sonhou comigo essa noite. Se puder contar qual foi o sonho, porque eu sou muito curiosa. Eu acho interessante. Não sei se já saiu, talvez a pessoa já tenha saído. Janaína, sonhei com você essa noite. Se puder contar os sonhos, não vou ficar curiosa até, até saber. Bom, e como é que você está? Por que você decidiu se prontificar a concorrer a estadual e não a federal? Eu acho que eu posso fazer muito aqui por São Paulo, Uhum. né? Eu também tenho uma questão familiar, tenho a minha família aqui de São Paulo, né? Tenho a minha família aqui, não tenho efetivamente hoje como ir para um mudar de cidade, né? Eu tenho um filho que ainda depende bastante de mim. Eu sou mãe solo, né? Até para todos saberem. Então, eu sou mãe solo, moro com a minha mãe. Então, eu efetivamente dependo, preciso ficar em São Paulo. E acho que posso fazer muito aqui por São Paulo primeiro, antes de efetivamente pensar em mudar para um âmbito federal, né? E você quer contar um pouquinho da história da sua mãe? Ou você acha que isso aí é só como vitimização? Não, posso contar. Eu não gosto de eu não gosto de me vitimizar, sabe? Eu me sinto uma pessoa privilegiada, né? Minha mãe foi merendeira de escola, meu pai era mecânico de avião, foi criada aqui, na região de Americanópolis, do Jabaquara, uma família muito trabalhadora, e acho que tive privilégios que eu quero compartilhar com as pessoas. Eu quero compartilhar isso com os demais, assim. Eu trabalhava, bom, trabalho, né, como advogada, eu atuo, mas sabe quando eu sempre fiquei pensando, poxa vida, o que eu poderia fazer, até como advogada, né, para poder me dedicar mais. Inclusive, eu faço parte de um projeto como voluntária que atende mulheres em situação de violência doméstica, que atende mulheres em situação de violência doméstica. É um projeto bem grande, né? Até a presidente também está concorrendo por outra sigla, a uma cadeira federal do projeto e que atende o Brasil todo. Comecei até a entrar no projeto na época da pandemia, que teve um boom aí na questão da violência doméstica, até porque as mulheres ficaram ali confinadas com seus agressores, né? Então eu decidi, eu atuo nesse projeto e eu quero poder fazer mais. Eu não, eu quero poder ajudar mais e acho que posso contribuir bastante com ideias aqui, técnicas, com questões aí na Assembleia que vão poder auxiliar bastante gente. Que ótimo. Ontem, depois da convenção, eu fiz uma pequena reunião com a executiva, que estava. Eu participei, eu estava lá, né? Eu não estava na frente das câmeras, mas eu estava lá, porque a executiva acabou escolhendo fazer uma reunião mais focada na presidente, dona Aldineia, mas depois a gente conversou um pouquinho e nós já estabelecemos 3 dias, né, 3 datas para que eu esteja na sede do partido, para gravar vídeos de apoio para todos os nossos candidatos do PRTB. Então, aqui estou anunciando isso. Só não vou falar as datas aqui por questão de segurança, Claro. mas em 3 dias inteiros, reservados, com equipe técnica, o partido vai fazer isso por todos os candidatos. E eu peço aqui nessa live que eu estou fazendo com a Bianca que todos os candidatos cujos nomes foram anunciados ontem, os respectivos números, que entrem em contato comigo, todos têm meu WhatsApp direto, para a gente fazer ali uma escala, né, para gravar os vídeos de apoio. Obviamente, desde que o candidato queira um vídeo de apoio meu. Porque, de repente,
A pessoa não quer, né? Então a gente não está obrigando ninguém. Eu estou apenas me voluntariando, né? Então fica aqui já. Peço que comecem a mandar o WhatsApp, porque eu já vou preparar uma agenda. É mais fácil fazer essa agenda diretamente comigo do que colocar uma pessoa para fazer, né? E a gente vai passar 3 dias, precisa virar noite, gravando esses vídeos de apoio para aqueles que quiserem. Existe a hipótese de quase ninguém querer, e aí a gente resolve tudo em 2 horas. Imagina. E aí eu aproveito esse diálogo aqui com Bianca para lembrar todos os candidatos, pré-candidatos do PRTB e dos demais partidos, muito embora os senhores já conheçam seus números, não podem anunciar os números antes do dia 16 de agosto, que é quando começa efetivamente a campanha, tá? Eu penso sempre assim, sabe? Perder uma eleição no voto faz parte da democracia, mas perder por um erro, né, é algo que realmente machuca muito. Então, vamos ter o máximo de cautela possível para não ter problemas jurídicos, problemas legais. Tá? Então, todo mundo já sabe o número, guarda esse segredinho para si. E aí, lá no dia 16, vai poder publicar em todos os lugares. Né? Então, fica aqui esse alerta. Vamos lá, que mais? Assim, na advocacia, você, no seu exercício como advogada, por exemplo, trabalhou em alguma medida no atendimento de vítimas de violência doméstica, buscando as medidas protetivas? Quer conversar um pouco Sim. sobre esse tema? Ou tem algum tema que você gostaria de trazer que eu não abordei? Sim, trabalho. E, não, no próprio instituto, na verdade, o nosso trabalho é até que ponto, né? Claro, a gente não acompanha o processo, mas o nosso trabalho é até conseguir a medida protetiva, tá? Uhum. Então, atuei, inclusive, numa situação muito delicada de uma moça aqui de uma região bem erma de São Paulo, não vou falar a cidade, em que ela estava em cativeiro. E ela estava em cativeiro e ela entrou em contato por e-mail. Ela era muito humilde, tinha vários filhos. O homem, ela me mandava vídeos, né? Ela entrou em contato, ela não tinha nem condição, direito de. Por exemplo, eu falei: olha, você tem que fazer o BO eletrônico, né? Ela falou: eu não tenho condição de fazer o BO eletrônico, eu não tenho internet. Aí, quando o agressor saía, ela ia na igreja, né, para poder pedir internet. Foi uma situação muito delicada. Ela me mandava vídeos, inclusive, dele passando na porta com um facão, sabe? Ameaçando. E a gente conseguiu, eu entrei em contato com a polícia da região e a gente conseguiu tirar a medida protetiva, né? E também a gente conseguiu a medida protetiva e conseguiu o afastamento do lar desse agressor. Então, eu tenho uma advocacia também pautada nessa questão de violência doméstica. Eu tento ser o mais condizente com as minhas convicções, né? Muito bom. E tem mais algum tema que você queria trazer? Alguma coisa que você acha que as pessoas têm que saber a seu respeito? Olha, a questão, não sei se a gente se cabe, é que a gente até trazer a questão do próprio fornecimento de absorvente de forma gratuita para as meninas, que tudo começou com a gente aqui, né, professora, que foi uma ideia aqui nossa para as meninas e para as pessoas que menstruam, né, porque a gente sabe que também tem meninos Ah, trans que também menstruam. eu acho assim, entendeu? A gente tem que fugir um pouco, com todo respeito, fugir Sim, um pouco desses modismos, sabe? é, Leite humano, pessoas que menstruam. Eu é, gosto de eu, chamar, né? As mulheres, porque assim, biologicamente. tem muito respeito pela comunidade LGBTQI+, e quantas letrinhas forem criadas, pessoas transexuais, sejam homens trans, mulheres trans, respeito muito isso. Mas esse modismo em termos de linguagem, isso me incomoda demais, sabe? Porque criam regras que são contrárias ao. Não vou utilizar o termo natureza, né? Mas que são contrárias. Então, por exemplo, agora não se pode mais falar leite materno, é leite humano.
É. sabe? Pessoas que menstruam, tem que tomar um pouco de É. cuidado, porque senão nós mulheres vamos perder o pouco que a gente conquistou, sabe? Então, também faz um pouco parte do feminismo falar leite materno, mulher, Sim. né, gravidez. Então, assim, senão a gente vai no afã de acolher todos os grupos, e todos os grupos têm que ser respeitados, mas a gente vai abrindo mão do nosso espaço como mulheres, sabe? Eu acho que foi legal você ter trazido isso, porque a gente precisa falar sobre isso, sabe? A gente É, eu precisa fiquei, eu falar fiquei, sobre isso. inclusive, confusa em como colocar essa situação. Porque quando a gente iniciou a conversa, iniciou lá eu levantei, né? Foi em julho de 2019 que a gente começou a conversar disso. Foi lá em 2019, antes da pandemia, antes de tudo. A Bianca, eu tinha acabado de tomar posse. Aí a Bianca me mandou uma mensagem: professora, a senhora já viu um documentário que trata das meninas que deixam a escola porque não tem absorvente? E eu confesso, né, que era um tema completamente alheio para mim. Então foi a Bianca que trouxe essa ideia, né, para mim. Aí eu elaborei um projeto tratando exclusivamente das estudantes e levei para a deputada Graciela, que na época era presidente da Comissão da Mulher. A deputada Graciela entendeu que era um projeto muito restrito. Ela, junto com a assessoria dela, elaborou um projeto mais amplo para estudantes, mulheres em situação de rua, mulheres presas, adolescentes internadas. Eu defendi que fosse o projeto mais restrito, porque nós teríamos maiores chances de De aprovar e de aprovação. executar, né? E de executar. E o intuito era manter essas meninas estudando. Mas teve uma votação na comissão da mulher e o projeto da deputada Graciela foi vencedor. Então foi esse projeto que foi apresentado. Mas o governador João Dória roubou o nosso projeto. Ai, gente, E desculpa. ninguém, e ninguém sabe, né? Ele tinha essa mania. Ele gostava de uma ideia e ele Poxa. acreditava nele, entendeu? Isso aí aconteceu. Desculpa. Isso aí aconteceu mais de uma vez, né? Mas assim, o programa que o governador João Dória anunciou como sendo dele, quem começou foi a Bianca. E depois, falo mais, depois tiveram as deputadas famosas que levaram no âmbito federal e que apresentam ali e não, e não falam nada, né? Ó, Não deixa é? pra lá, né? Não, Deixa pra lá. melhor. Mas essa pauta, Bianca, sério, a gente não pode deixar confundir Sim, restrito eu fico muito em cima. Como que eu, com a né? Eu não, linguagem, sabe? Porque agora esse inferno a gente não pode falar. Não, se você fala de outro jeito é que você é transfóbico, porque você é homofóbico. Não, isso é controle sobre o outro, sabe? Isso é controle. Respeitar os seres humanos, independentemente, né, de quaisquer condições, é dever, é questão de direito obrigação, respeito é. é dever. Agora, essa coisa da linguagem, né, isso me irrita profundamente. E, sob o ponto de vista das mulheres, me parece até. Talvez elas não estejam percebendo, né, o tanto Aham, de perda de espaço que isso representa. muito. Né? Porque a melhor cantora é uma mulher trans. A melhor artista, a melhor esportista. Tá, e aí? Nós vamos ficar agora em terceiro lugar? Porque antes era a mulher atrás do homem, sempre. Agora é a mulher, é o homem, é a mulher trans, né? E aí vem a mulher? Não, Hum. eu vou lutar por isso, entendeu? Eu Ai, que vou bom. lutar pelo Eu nosso. iniciando aqui a minha fala pública, eu fiquei, nossa, como eu me coloco, né? Eu vou falar, eu falo meninas, mulheres, né? Eu respeito muito, efetivamente, mas isso essa questão da linguagem me deixa insegura em como colocar, né? Não, a gente tem que ter essa clareza, entendeu? Porque eu É, vejo assim, até as deputadas de esquerda,
Tem hora que eu falo com elas ali, né? Eu falo assim, vocês perceberam o que vocês estão fazendo? Vocês se dizem feministas e vocês estão lutando contra as mulheres, né? Porque querem ser muito moderninhas, né? É, Mas acabam prejudicando as mulheres. Entende? Então, acho que a gente tem que conversar sobre isso, sem desrespeitar ninguém, garantindo o direito de todos, mas sem abrir mão do que a gente conquistou. sim. Né? Sem abrir mão do que a gente conquistou. Mas isso aí é pauta para uma outra reunião. Quiçá a gente organiza aí uma reunião com todas as candidatas, né? Com todas as É, pré-candidatas. Esse tema precisa ser analisado com cuidado. Tem é. mais alguma coisa que você tem ideia, Bianca, que você gostaria de comentar? Ah, acho que é isso. Tem uma questão que me incomoda, né? Mas é uma questão muito delicada, que é o valor das verbas de gabinete. Ah, Eu não sim. consigo conceber umas verbas de gabinete, a Alesp gastar de cifras milionárias e as pessoas morando na rua, as pessoas na situação que o país está. Não dá, eu não consigo conceber. Eu acho que isso tem que ser uma pauta que tem que ser levantada e discutida dentro da Assembleia, sim. Olha, na época da pandemia, fui eu que levantei a Sim. proposta de reduzir a verba de gabinete, de inclusive reduzir os salários dos deputados. Sim, eu E eu sei. fui muito feliz, porque essa proposta ali dentro ganhou força e nós conseguimos aprovar essas reduções. Foi a única casa legislativa no Brasil que fez isso, né? Então as pessoas também precisam saber quando coisas boas são feitas. No meu caso, se entrarem lá na transparência, vão ver que o meu gabinete é praticamente o mais enxuto, né? Muita gente fica toda hora fazendo publicação. Eu não sou de fazer isso, mas assim, podem ir pesquisar. A verba de gabinete é muito elevada mesmo, mas cada parlamentar decide, né, se vai usar essa verba inteira ou não. Muitos usam todo santo mês a verba inteira. Eu não sei como conseguem, tá? Não sei como conseguem, porque e eu trabalho muito, eu faço muitas visitas a hospitais, né? Recentemente fui para Franca visitar o hospital, então não é assim só hospital aqui pertinho da Assembleia, são distâncias longas. E eu nunca consegui gastar, né? Acho que nem 10% da verba, entendeu? Num mês. Então é importante, sim, essa discussão, mas é importante que as pessoas compreendam que o parlamentar tem a liberdade em termos de nomeações, tem a liberdade em termos dos gastos. Agora, se pudesse reduzir para todo mundo, Sim, né, para aí não ter sim, chance de gastar tudo aquilo, seria exatamente. melhor. Mas eu apresentei, Bianca, na Assembleia, vários projetos. Esse da Eu época da sei. pandemia, ele vingou, com a graça de Deus. Mas eu apresentei outros, né, fora da época de pandemia, para acabar com departamentos inteiros dentro da Assembleia, para acabar com secretarias extras, né? Porque hoje a gente tem a presidência, a primeira vice-presidência, a segunda, na verdade, a presidência, isso, a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência e a terceira vice-presidência. A gente só precisa de uma vice-presidência. Então, eu tenho um projeto que está tramitando para acabar com as demais. Porque cada vice-presidência tem um tanto de cargo embaixo. Aí nós temos a primeira secretaria, a segunda secretaria e outras tantas. Eu apresentei projeto para aniquilar com isso, né? Eu apresentei ainda em 2019. Eles estão tramitando muito lentamente. Então é óbvio que se a gente conseguir, né, mais parlamentares com essa mentalidade, tem mais chance desses projetos andarem, né? No Senado, por exemplo, eu fiquei chocada de saber que cada senador pode ter 50 assessores. É. Não dá para conceber isso. Não dá, Como não dá. assim? Entendeu? Coordenar a assessoria não é algo simples, porque a pessoa faz, você tem que corrigir, vai e volta, você tem que liberar o material, assim, você tem que autorizar os documentos serem protocolizados. Eu fico pensando, como é que um senador coordena 50. 50 assessores, né? Então, assim, esse debate ele precisa ser feito na Assembleia, em todas as casas legislativas, de Sim, todas as instâncias.
Mas eu ouso dizer que a Assembleia, comparativamente, é que está melhor. É, Precisa melhorar muito, precisa, mas é a é que está. algo É algo inconcebível a situação que o país está. E aí, por isso, a população tem uma ideia de que a pessoa que quer entrar na política não é para auxiliar, ela quer entrar para se aproveitar dessas questões. Porque Uhum. é um absurdo, assim, o tanto o valor que se gasta com parlamentares no país. Não dá para conceber. Isso poderia ser destinado uma outra pauta, saúde, educação, de alguma forma efetiva também. Não é assim, vou jogar na saúde, que isso eu não gosto, eu não aceito quando eu vejo algum pré-candidato falar, não, vou ajudar na saúde, vou melhorar a segurança, mas não apresenta nada. De Né? objetivo. Esse discurso não cabe mais hoje. Acho que tem que ser efetivamente, tem que falar, eu vou fazer isso, isso e isso. Pode ser pequeno, mas vai melhorar nisso, nisso e nisso. Não dá para falar de uma forma ampla. E tem que ser ali diretamente no problema que você quer atingir. Ótimo. Eu acho, eu vou além, Bianca, tenho falado muito sobre isso e seria uma pauta que eu defenderia, né, no âmbito federal. Nós não temos só que reduzir os gastos, nós temos que reduzir o número de parlamentares. E nós temos que reduzir o número não só para economizar, mas para que os parlamentares sejam mais visíveis. Hoje, um parlamentar pode cumprir seu mandato inteiro sem ninguém saber que ele é parlamentar. Aham. Aí ele protocoliza projetos, muitas vezes de lobby, nunca Uhum. sobe na tribuna para defender seu projeto, nunca sobe na tribuna, e aí o projeto passa, ninguém nem sabe quem foi que apresentou. Então tem que reduzir, né? Mas olha, eu enfrento o debate com quem quiser. O maior ganho dessa redução no número de parlamentares não vai ser o econômico, vai ser o de qualidade, entendeu? Qualidade. E de transparência, qualidade e transparência. Quando eu entrei na Assembleia, eu queria fazer um projeto para reduzir o número de deputados estaduais. Só que quando a gente foi fazer o estudo, o número de deputados estaduais, o número de vereadores, ele é proporcional ao número dos deputados federais. Então tem que começar reduzindo os 513 na Câmara, né? Tem que começar reduzindo lá. Entendeu? Olha, tem muita coisa importante a fazer e É um coisa trabalho, estrutural. Estrutural. é um Muito trabalho de bem. qualidade. É um trabalho de qualidade, tem que ser um trabalho de qualidade do parlamentar. E o parlamentar, acima de tudo, imagina essa situação de apresentar um projeto, ninguém saber do que se trata, ninguém saber quem apresentou. Quem entra na política, e eu, até como pré-candidata, já estou me colocando, tem que dar o seu rosto, vamos lá, tapa, né? A gente tem que se Uhum. expor mesmo, tem que falar mesmo, e não tem que ter medo disso e se colocar ali atrás de um projeto de lobby. Não dá para conceber. Muito bem, muito bem. Eu queria aproveitar essa nossa live para tranquilizar, muito embora eu não tenha visto aqui nos comentários pré-candidatos, pelo menos as pessoas não se apresentaram como tais, né? Sobretudo do PRTB. Mas eu queria, não sou do partido, ou seja, não sou da executiva, não tenho cargo partidário, então também não posso falar pelo partido. Mas posso falar o que eu acompanhei ali ontem durante a convenção. E o que eu testemunhei hoje cedo, conversei com o doutor Rodrigo Tavares sobre isso, porque muitas mulheres que são pré-candidatas do PRTB estão agoniadas com isso. O partido não lançou candidato a presidente da República e não lançou candidato a governador aqui no estado de São Paulo, tá? O partido trabalhou muito para fazer coligações. Infelizmente, o apoio do PRTB não foi aceito, tá? Não foi aceito, claramente não foi aceito. Então, o partido está, vamos dizer assim, num caminho solo, né? Isso significa o quê? Que os nossos candidatos terão liberdade para apoiar quem desejarem apoiar para a presidência da República e quem desejarem apoiar para o governo do Estado. É óbvio que o PRTB é um partido de direita. Então, eu não consigo conceber, né, a hipótese, com todo respeito,
de um candidato do PRTB apoiar o Lula, o Haddad. Eu não consigo, né? E quanto mais eu os conheço, posso falar com tranquilidade que isso não vai acontecer. Sim. Mas, assim, essa agonia que alguns estão, que queriam que o PRTB fizesse algo na ata ali, de maneira. O PRTB não tem como fazer uma coligação sem que a outra parte queira. Né? Então, assim, é uma impossibilidade jurídica, tá? Então, eles me deram essa garantia de que eu teria liberdade, não somente eu, mas os demais também. E eu entendo que isso que a presidente Aldineia fez, apoiada pelos demais dirigentes, foi algo muito democrático, né? Foi. Foi algo muito democrático. Então, gente, é isso. É isso. Bianca, quer deixar uma mensagenzinha? Eu quero, antes de tudo, agradecer. Eu quero agradecer a oportunidade de poder vir aqui, poder falar, né? Convidar as pessoas para entrarem na minha rede, nas minhas redes, né? Para me conhecer melhor. Fala aí todas as suas redes. Eu tenho TikTok, tenho Instagram, tenho Facebook, Bianca Underline Cesário. Em Todas elas. todas tem. E Twitter é Cesário Bianca, Uhum. tá? E me colocar à disposição, né? Estou à disposição. Tenho muita vontade aí de fazer o melhor e trabalhar para melhorar mesmo a situação da população e estou à disposição aí das pessoas para me conhecerem nas minhas redes e quero convidá-los para isso. Eu estou tentando ler aqui todos os comentários, mas eu sei que Para alguém mim, não perguntou. Alguém perguntou se você é defensora da pauta animal. E eu, na condição de irmã de 3 ativistas da pauta animal, também te pergunto, né? Você tem alguma proposta para essa pauta? Eu sei que você, como eu, né, tem mais o foco nas crianças, nos sim. adolescentes, mas assim, tem alguma coisa que você pensa em fazer por essa pauta? Tem uma questão que eu vejo, a questão dos hospitais veterinários, tá? Eu tenho familiares que dependem dos hospitais veterinários públicos e eu vejo que é necessário não só aumentar os hospitais veterinários públicos, como também melhorar até a qualidade do serviço, né? No geral. Então, é uma questão que não é a minha pauta principal, né? Minha pauta principal são as crianças, minha pauta principal é essa questão orçamentária, mas eu penso sim. Até porque eu vejo que os meus familiares sofrem com os bichinhos deles, sabe? Então, os bichinhos são parte da nossa família. Até meu cachorrinho tá latindo aqui. E é necessário dar também um auxílio para que isso seja efetivo e tenha um bom atendimento para toda a população, né? Precisa de um bom atendimento e precisa do acesso também a esses hospitais. Eu estava lembrando aqui que outro dia eu fui dar uma palestra lá na Câmara de Vereadores de Campos do Jordão e tem uma vereadora que é da pauta animal lá. Eu sou ruim para nome, tá? Eu sei que todo político tem que saber vários nomes, mas eu tenho muita dificuldade. A vereadora estava lá e aí eu fiz um comentário sobre uma prática da minha irmã Luana e a vereadora gostou tanto. Ela falou: Nossa, dá até para fazer uma lei. A minha irmã adota os animais e depois, como já não cabe mais, né, na casa dela, ela dá de presente, entendeu? Ela adota. Aí ela chega na sua casa, olha que coisinha linda a sua cara, ela dá de presente. E a vereadora adorou, ela falou, nossa, eu sou da causa e nunca pensei num projeto desse. Então, de repente, claro, eu não vejo espaço por um projeto de lei dessa natureza, mas uma campanha, por que não, né? Sim, 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 eles merecem atenção, né? Claro, claro. Tem gente perguntando aqui se eu vou me candidatar ao Senado. Sim, sim. Foi Ontem foi a aprovado. convenção do PRTB, tá?
Meu nome está já autorizado pelo TRT-D de maneira formal. Hoje o documento oficial vai ser entregue à Justiça Eleitoral. Então, sim, eu não vou recuar. Eu me apresentei como pré-candidata antes de todo mundo. Depois o Datena se apresentou, estava com um potencial de votos aí acima de 30%, foi o que mais teve potencial. Mesmo assim, eu mantive a minha pré-candidatura. Depois o Moro tentou ser candidato em São Paulo, estava com mais de 20% de intenção de votos. Eu não retirei a minha pré-candidatura, né? Então, assim, não é agora que eu vou retirar, né? Se outros direitistas não se preocupam em ter no Senado alguém que defende de verdade a vida, alguém que defende de verdade a família, e não é de agora, né? É só pegar o que eu já escrevi em livros, estão publicados há mais de década. Se os outros direitistas não têm essa preocupação, né, não é culpa minha. Eu não vou recuar. Né? Então, assim, eu agradeço muito todos os conselhos para eu sair à Câmara. Tenho muito respeito pelos deputados federais, pelo papel constitucional da Câmara, mas eu me apresentei primeiro de todos, né? Sinto que tenho a capacidade técnica para o cargo e eu quero dar essa opção para São Paulo, tá? Então, assim, não tem volta. Que as pessoas continuam me escrevendo, Bianca, pedindo para eu desistir. Não tem volta, né? Deus que decida por meio do povo, né? E ponto. Não tem. Essa discussão é página, com a graça de Deus, é página virada. E eu posso até referendar, aí como professora, a sua preocupação com a vida, porque a própria orientação do meu trabalho lá atrás, faz muito tempo já, então, que é um trabalho, que era uma tese aqui, uma dissertação que a minha intenção e a da senhora também é o quê? Proteger a vida de todas as formas, né? Então, é uma pauta que já vem há muito tempo, né? Sim, esteja onde estiver, né? Vamos ser defensoras da vida, é isso que importa. Sim, né? somos. Então, assim, Bianca, eu queria agradecer muito você ter imediatamente dito sim ao meu convite. Imagina, um prazer. É muito importante as pessoas ouvirem quem se apresenta para trabalhar por elas, que é disso que se trata, né? Sim. É trabalhar para as pessoas. Então, acho muito importante. E eu fico feliz de ter estabelecido esse diálogo com você. Você é uma pessoa muito querida para mim. Muito embora tenha sido uma relação de professora orientanda, né? Orientadora orientanda, eu tenho muito respeito pela sua história, muito respeito pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu esforço, né? Como mãe, como você mesma disse, solo, advogando o dia inteiro, voltar para a faculdade à noite, passar por um processo seletivo difícil, como é o da Universidade de São Paulo, tocar com seriedade uma pesquisa, tá? Então fica aqui o meu reconhecimento pelo seu valor e também o meu reconhecimento pela sua coragem, né? De sair da estabilidade, né? De um grande escritório de advocacia para se voluntariar para trabalhar. 14 anos. Entendeu? Então, uma carreira assim, uma carreira sólida, né? Bianca não é uma aventureira. Não é alguém que não tinha o que fazer, né? Não é alguém que não tinha uma renda, vamos dizer assim. Bianca abriu mão de uma carreira sólida para se apresentar, para trabalhar em prol da população. Então, ficam aqui os meus cumprimentos, Bianca, e a minha Obrigada, torcida para você. Tá bom? Até me emociono, obrigada. Deus abençoe. Gente, bom sábado. E eu descobri que tem uma música que eu desconhecia, que é aquela música maravilhosa da Rihanna, Diamonds. Ai, amo. Só que no estilo pisadinha. Você já ouviu? Eu já. Então, aqui, como a gente está num sábado, né? Coloque aí a música. Se vai lavar lava a louça dançando, vai fazer a pisadinha com Rihanna, né? É muito bom. É muito bom. Tá bom, gente? Deus abençoe, Bianca.
Muito Um obrigada. beijo, bom sábado, professora, bom sábado a todos, bom final de semana, que seja abençoado. Eu acho que vai aparecer para você uma mensagenzinha de compartilhar. Tá? Você aperta nessa mensagenzinha, porque aí a nossa live vai ficar para os seus seguidores, tá bom? Poxa, obrigada. Tá bom? Tchau, fica com Deus. Até mais. Tchau, fica com Tchau. Deus. Tchau. Beijo, turma.